Oi pessoal, como é que vai? Beleza? Atividade 8 agora. Vamos falar sobre os fungos, vamos fazer uma descrição geral, falar um pouco da reprodução deles e também da sua utilidade, né? A importância dos fungos na nossa vida, né? Que são muito utilizados aí nos alimentos, né? Causadores de doenças, no ecossistema. Então a gente vai falar um pouquinho de cada coisa, ok? Então vamos para a aula. Então vamos lá, né? Falando sobre os fungos, características gerais e sua importância. Aqui tem algumas fotos, algumas ilustrações, né, mostrando os diferentes grupos de fungos. A gente acaba levando aí como melhores representantes dos cogumelos, né? Mas existem outros, os bolores, por exemplo, né? Existem aqueles fungos que fazem associações com algas, formando os líquens. Então aqui eu tenho algumas ilustrações. Existe aquele ali, ó, esse aqui é o dedo do pé do rapaz, olha que beleza. Esse é um fungo aqui que ele causa aqui uma inflamação do tecido, ele começa a decompor aqui o tecido, né, do pé da pessoa, tal da frieira, né? Isso aqui é horrível, uma coceira horrorosa que causa quando a pessoa tem, né, uma umidade excessiva no pé e também falta de higiene. Vamos falar um pouquinho disso daí depois. Ver se entra. Micologia é a área da biologia que estuda os fungos, né? Então a gente tem aqui uma classificação deles, né? Dentro dos três domínios, bactéria, arcae e eucária. Os fungos estão bem aqui, ó, aqui em cima, né? No domínio eucária, eles são eucariontes, podendo ser uni ou pluricelulares, ok? Atualmente são descritas cerca de 105 mil espécies, mas existe uma expectativa aí, uma estimativa de que existam cerca de 1,5 milhão de espécies, né? Organismos eucarióticos, né, aclorofilados, não fazem fotossíntese, apresentação de nutrição absortiva, que é isso aqui, são heterotróficos, eles absorvem os nutrientes do ambiente, eles vão absorver os nutrientes que estão no meio ambiente, eles não têm um sistema digestório, tubo digestório, não tem nada disso, então eles vão digerir o alimento, né, a matéria orgânica fora do corpo deles, depois vão absorver aquilo que for interessante para eles. Digestão extracorpórea. Reprodução sexuada ou assexuada, apresentam parede celular, a gente vai ver a composição química depois da parede, também os vegetais, né, e também as bactérias têm parede celular. Células filamentosas chamadas de hifas, não pode esquecer, falou hifa, falou de fungo, isso é uma coisa legal, facilita o seu estudo. Aqui algumas ilustrações das hifas, né, que são células filamentosas, que é uma foto de microscopia eletrônica, né, e aqui mostrando fungos unicelulares, aqui são leveduras que formam o fermento biológico, né, o fermento biológico para fazer o pão, para fazer a cerveja, fazer o vinho. Aqui um bolor, né, que está crescendo, né, num alimento em decomposição, aqui no caso são os morangos, isso é comum, que a gente compra algum alimento que vem naquelas bandejas, né, fechada com papel filme, outro tipo de embalagem, e aquele material orgânico ele vai passar por uma decomposição dos fungos, porque eles estão no ambiente o tempo inteiro. E para o fungo começar a se desenvolver, ele precisa de temperatura adequada, entre 30 e 40 graus para a maioria deles, umidade e matéria orgânica. Juntou os três, tem esse triângulo aí, eles vão começar a se desenvolver. E é justamente né, o que acaba acontecendo com esses alimentos que ficam embalados por muito tempo. Eles começam a soltar umidade, eles passam por um período aí de um pouco de calor e acabam, né, permitindo o desenvolvimento dos fungos e, consequentemente, a sua decomposição. O micélio é o conjunto de hifas. Nutrição absortiva, eles liberam enzimas extracelulares, exoenzimas, né, elas vão quebrar diferentes moléculas insolúveis, né, como são os carboidratos e lipídios. Então, eles vão quebrando, digerindo essas moléculas para depois absorver elas. Temperatura de crescimento, ótima, entre 25 e 30, eu falei 30 e 40, mas é 25 e 30, o máximo é 40, né? Claro que a mínima é 10, isso é para a maioria dos fungos. É claro que existem aquelas espécies termófilas que conseguem crescer acima de 50 graus, são espécies que estão associadas com algas, formando os líquens, e psicrófilas, menos de 0 graus, aqui temperaturas negativas, fungos que vão viver nas regiões polares, né, ajudando, né, na decomposição da matéria orgânica, né, dos animais que vão morrendo, né, os fungos ajudam, né, na ciclagem da matéria nessas regiões aí mais frias, né.
pH para eles gostam de pH entre neutro e ácido, né? 4 e 7. Oxigênio, existem fungos aeróbios, a maioria, anaeróbios facultativos, que fazem respiração e fermentação, anaeróbios obrigatórios, não conseguem viver na presença do oxigênio. Luz, desnecessário para o crescimento deles. Crescimento somático aqui é o crescimento multiplicar, o crescimento do corpo, ok? Somático. Não depende da luz para isso, tanto também não fazem fotossíntese. Pode ser importante para a indução de estruturas reprodutivas. É algo do tipo que está associado com o tempo de luz do dia, né? Existem dias que são mais longos do que outras, épocas do ano, na verdade, que elas são mais, o tempo de luz, o dia é mais longo, então isso acaba influenciando no ciclo reprodutivo dos fungos. Orientação dos esporóforos para descargas dos esporos. Então, esporo é uma estrutura associada com a reprodução e a luz acaba funcionando como uma orientação também para isso. Modo de vida. Os fungos são organizados em quimiorganotróficos do tipo saprófitas, são organismos que se alimentam de matéria em decomposição. Parasitas vivem às custas dos seus hospedeiros. Simbiontes realizam relações ecológicas com outras formas de vida, um ajudando o outro, sem que eles possam se separar, porque senão eles morrem. Por exemplo, os líquens, né? Acho que um exemplo bem bacana, uma associação com algas. E predadores, existem raríssimas espécies de fungos aquáticos que são predadores, eles conseguem, né, capturar presas vivas, né, para sua alimentação, são raros. Características gerais, aqui para mostrar uma ilustração aí das hifas, filamentos tubulares ramificados com crescimento apical, né? O que é o crescimento apical? A pontinha aqui da hifa, ela vai esticando e vai criando ramificações. O conjunto de hifas vai formar aquilo que nós chamamos de micélio. Aqui uma foto que é um micélio, ó. Conjunto de hifas. Essas partes que parecem moranguinhos, na verdade, são os seus conjuntos de esporos associados com a reprodução. E aqui, né, o que a gente vai ver agora, olho nu, comumente chamamos isso de bolor, né? O bolor que cresce aí na matéria orgânica, ajudando na decomposição. Aqui as leveduras, né, sem micélio, elas não, como são fungos unicelulares, eles não vão formar os micélios. Então nós temos aqui o Saccharomyces cerevisiae, né, que é o nosso fermento super famoso, Candida albicans, que é causadora de uma DST. Aqui a estrutura, né, do tipo de fungo que não forma micélios, né? Nesse tipo aqui. Então a gente vai usar como exemplo o Saccharomyces cerevisiae e a Candida albicans. Características gerais deles aqui: parede celular, forma da hifa, né? A parede celular vai dar forma para a hifa, aquela forma filamentosa. A parede celular serve para proteção também. Composição química feita de quitina. Quitina você já ouviu falar quando você teve aula de artrópodes, né? O exoesqueleto dos artrópodes é feito de quitina. Organelas apresentam núcleo, né? Pequenos e muito maleáveis. Existem às vezes hifas com 2 núcleos, células com 2 núcleos, mitocôndrias para respiração, ribossomos para a produção de proteínas, retículo endoplasmático para transporte e armazenamento de substâncias, o complexo de Golgi para a secreção, citoesqueleto para ajudar na sustentação da célula, formado por proteínas, né, de tubulina e actina, que é uma proteína. O que é isso, né, tubulina? Né? Ela vai ajudar a formar o citoesqueleto. É uma proteína filamentosa que acaba ajudando na sustentação do citoplasma. E a actina, que é uma proteína contráctil, que ajuda em movimentos dentro da célula. Também aparecem vacúolos, que armazenam água e sais minerais. Sobre a reprodução, nós podemos falar aqui que, via de regra, ela pode ser assexuada. Não são todos os fungos que fazem reprodução sexuada, mas vamos lá. Ocorre com mais frequência, maior número de indivíduos. Os esporos, que são as estruturas reprodutoras aqui, ó, produzidos mitoticamente por mitose, aquela divisão celular na qual uma célula se transforma em 2. Ou fragmentos de hifas, né, pequenos pedaços do fungo,
ele vai sendo dispersado pelo ambiente. Isso é um tipo também de reprodução assexuada, porque esse pedacinho, esse fragmento do fungo que se desloca e vai para outro lugar, ele consegue formar de um novo micélio, um novo fungo. Né? Ou gemulação, que é a formação de uma estrutura de resistências, gêmulas, quando falta água, não tem matéria orgânica, e essas gêmulas depois elas se dispersam pelo ambiente com a ajuda de animais, ou pelo vento, pela água, e elas encontram as condições ideais para se desenvolver. Aqui reprodução, mostrando aqui a formação dos esporos. Nós temos esporângios, zooesporangióporos, conídeas, e eu não quero que você fique tão preocupado com isso quando você for estudar, ok? Isso é uma área que ela é muito específica, então eu quero que você guarde que a reprodução deles pode ser feita geralmente pela liberação de esporos. É como se ele fosse uma semente, esporo. E quando o esporo cai num local que existe matéria orgânica, umidade e temperatura adequada, ele vai começar a se desenvolver formando uma hifa, e essa hifa vai se multiplicando formando um micélio, ok? Tranquilo, não se prenda a essas palavras tão complexas. Lembra, a reprodução feita por esporos, produção de esporos. Aqui, né, um outro tipo, né, dos esporos assexuais, esporangióporos, né, os esporos ficam dentro de uma estrutura chamada esporângio, depois são liberados pelo vento. Reprodução sexual aqui também, ó, os zoósporos são esporos que têm um flagelo. Nós temos os conídeos, aqui, né, um conjunto de esporos, fica uma bolinha aqui do lado da outra, é um esporo. Então é um outro tipo de esporos, são esporos externos, daí o vento transporta esses esporos para o ambiente. Mas o que a gente tem que guardar mesmo é quando o esporo cai num local que tem umidade, temperatura adequada e matéria orgânica, né, o triângulo aí, ele começa a se desenvolver formando hifas e micélios. Fica tranquilo. Na reprodução sexuada, a gente pode pensar aqui o seguinte, ó, aqui o ciclo assexuado, ele vai se multiplicando, formando os esporos por mitose, germina, forma um micélio, depois esporângio que forma o esporo, e aqui é o ciclo de reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, você tem aqui a germinação do esporo, ele vai formar um micélio, e através da plasmogamia vai acontecer uma fusão de duas hifas, ok? E vai ter uma hifa com dois núcleos. Depois uma cariogamia, que vai ser a fusão dos núcleos. Cario vem de carioteca, gamo, casamento, união. Cariogamia, fusão de núcleos, ok? E aí você vai ter um núcleo diploide, formando posteriormente um esporângio que por meiose formará esporos novamente, que vão ser liberados no ambiente. Os esporos, depois, com umidade, matéria orgânica e temperatura, eles vão germinar. Tranquilo. Aqui, só mostrando algumas ilustrações, né, dos esporos sexuados, né, os zigósporos, ascósporos e basidiósporos. Talvez essa daqui, os basidiomicetos, que formam isso daqui que nós chamamos de cogumelo, que é o corpo de frutificação, seja um legal de saber. Os outros, menos cobrados de vestibular. Muito menos eu perguntar isso na prova. Mas os basidiósporos ou os basidiomicetos são tipos de fungos que são cobrados no vestibular, né? Os cogumelos. E lá dentro do que nós chamamos de chapéu aqui, né, do cogumelo, são formados os esporos. Aí lá dentro ficam estruturas chamadas de basídios, onde os esporos são produzidos. Está aqui, né, uma foto dos esporos. Então guarda isso, cogumelos. Importância deles. Começou aí há 250 anos a micologia, utilizada na produção de vinho, pão, cerveja, fungos na nossa medicina, produção de antibióticos. Olha aqui que bela unha, bonita isso aqui, né? Está contaminada totalmente com fungos. Qualquer doença causada por fungo é micose. Mas eles são importantes na decomposição da matéria orgânica no meio ambiente, né? Atividade de maior importância global, principais agentes da decomposição em florestas, celulolíticos. Não vai digerir a celulite não, eles vão digerir a celulose, tranquilo? E lignolíticos, que vão digerir a lignina. Lignina
é o que vai formar a madeira. Então, para uma árvore conseguir passar pelo processo de decomposição, os fungos têm que atuar ali. Destruição de produtos, madeiras, postes, estradas de ferro, eles vão decompor tudo que está no ambiente. Claro que isso leva bastante tempo, mas eles que são, né, os decompositores. Outros materiais, tecidos, lentes, discos, eles conseguem decompor tudo aí. Existem muitos fungos que são alucinógenos, tem até uma lenda, né, das bruxas de... não é Amityville, de Salem. A vila toda ela fez pão, né, com trigo que estava contaminado com fungo, era esse daqui que fabricava o LSD, e todo mundo comeu aquele pão e o esporo ele conseguiu sobreviver em algumas fornadas, né, com calor ele não se degradou tanto e as pessoas comiam o pão e começavam a ter alucinações e falou que estava todo mundo vendo bruxa e tal. Foi uma história bem louca que aconteceu, né? Olha lá, mostrando aqui, né? O cara que ficava falando, olha o cara voando lá, o espírito, o dragão, olha o fantasma, olha o fogo e tal. É bruxa, e ia pra fogueira ou ia ser enforcada, mas na real tava rolando uma alucinação coletiva por causa do LSD, que é produzido por um fungo, né, que cresce também no centeio.